Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos reunidos para celebrarmos São José neste dia 19, mas também nesta quarta-feira, que a igreja já dedica para a devoção, para pedirmos a intercessão, o cuidado do nosso padroeiro, o patrono universal da igreja. E a liturgia nos ajuda a cada vez mais buscar uma intimidade com o Senhor, porque quanto mais íntimos de Cristo, mais também buscamos viver aquilo pelo qual fomos feitos. Fomos feitos para amar, servir a Deus e assim nos santificarmos e assim alcançarmos a bem-aventurança eterna. Se quanto mais íntimo, quanto mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo, maior a santidade de uma pessoa, imaginemos, portanto, a santidade de São José. Haja vista que ele estava junto e conviveu com a fonte de toda a santidade e também esteve com aquela toda agraciada, a bem-aventurada Virgem Maria, a soberana nos céus e na terra. E, portanto, a convivência de São José fez com que cada vez mais também ele, que era justo, que tinha virtudes, que tinha portentos em si mesmo, também foi sendo enriquecido pouco a pouco. Então veja, só o fato do Senhor, do Pai bondoso dos céus, ter escolhido São José para ser aquele homem por sua justiça, por sua castidade, por sua pureza, enfim, só o fato de ter escolhido já faz de José certamente infinitamente maior do que muitos daqueles que ali estavam. Mas, não satisfeito também, o próprio Filho, o Deus cada vez mais nosso padroeiro, e a bem-aventurada Virgem Maria, a toda cheia da graça, também se colocando aos cuidados, também se colocando sob a proteção deste homem, também, portanto, amando a São José, Nossa Senhora se coloca e enriquece e faz crescer aquele homem simples, humilde, mas que percebe que é na pequenez que se faz a grandeza de Deus. Deus se faz grande, Deus cresce naquele que se apequena, naquele que se humilha. E é isso que acontece com São José de modo especial, e por isso precisamos buscar nele não somente a intercessão, não somente apresentar as nossas intenções, não somente apresentar as nossas preces, mas buscar nele o seu exemplo de santidade, de humildade, de buscarmos também nós
a santidade que vem do alto. A liturgia da palavra, portanto, que nos inspira a vivenciar exatamente isso, né? Nos recorda algo interessante. A primeira leitura que nós ouvimos, retirada dos Atos dos Apóstolos, se faz necessário lembrarmos o porquê que chegamos aqui. Estamos no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Lá no início de Atos, né, acontece a ascensão do Senhor aos céus. Jesus que sobe aos céus 40 dias depois da sua ressurreição. E acontece então que os apóstolos começam a oração no cenáculo, a implorar, a pedir o Espírito Santo de Deus. Por 9 dias acontece então a primeira novena, e assim o Espírito Santo vem sobre eles. E nós escutamos isso no início do livro de Atos dos Apóstolos. Inspirados, impulsionados pelo Espírito Santo, os apóstolos começam a anunciar, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a anunciar a boa notícia do reino, e não tinham medo, né? Não tinham medo. Quase sempre nós escutamos nos últimos domingos: estando fechadas as portas por medo dos judeus. Os discípulos estavam reunidos e Jesus entrou, sempre com um pouco de medo, né? Com restrição, não sei o que pode acontecer, né? Mas depois do impulso do Espírito Santo, eles foram destemidos, né? Foram adiante, e isso faz com que também nós percebamos a necessidade de pedir o Espírito Santo sobre nós, pedir a graça, a benevolência, a misericórdia de Deus para conosco. E então, depois disso, né, acontece que Pedro e João é preso, acontece de serem soltos, depois presos de novo, e aí nós ontem escutávamos, né, um determinado momento que como que convivia o povo de Deus naquele início de igreja, né, por volta ali ainda no ano da ressurreição de Jesus e da sua ascensão aos céus, o povo que se reunia para rezar, porque era um só coração, uma só alma, porque tinham o mesmo objetivo, buscavam as mesmas coisas, tinham tudo em comum, e por conta deste amor uns para com os outros, fazia com que tratavam uns aos outros como o próprio Cristo, porque se Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros, então devemos tratar o outro como o próprio Cristo, e como Cristo trata a outra pessoa, como Cristo ama a outra pessoa. Por isso que o próprio Senhor nos ensina, né? Amar o próximo como eu vos amei, porque o próprio Cristo com seu Espírito nos impulsiona a amar assim, a fazer o que Ele faz. Então nós percebemos algo interessante com a leitura que nos é dedicada no dia de hoje. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido. Qual era o partido, portanto, do sumo sacerdote naquele momento? Era o grupo dos saduceus. Havia o grupo dos saduceus e dos fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, ao passo que os saduceus não. É óbvio que os fariseus acreditavam na ressurreição lá no fim dos tempos, quem sabe, quando o Messias vier. Não acreditavam que Jesus era o Messias, né? Mas eles ficaram reticentes, ficaram pensativos, ficaram mais quietos, ao passo que os saduceus, como não acreditavam em ressurreição em hipótese alguma, e já estavam muito bravos com a história de Jesus ressuscitado, Lázaro ressuscitado, essa história toda assim, né? Eles não estavam compreendendo muito bem isso, não estavam lidando muito bem com isso, e então estavam movidos de raiva. É isso que diz a Sagrada Escritura, né? Veja, os sumos sacerdotes, todos do seu partido, cheios de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Gente, homens de Deus, ou pelo menos que se diziam homens de Deus, eram movidos, preenchidos, alcançados, impulsionados pela raiva, pelo ódio, pela divisão.
Quantas e quantas vezes também nós nos deixamos alcançar pelo ódio? Quantas e quantas são as vezes que nós tomamos decisões, agimos com um impulso odioso, enraivecido, irado, não é? Por isso que precisamos perceber os nossos frutos, o que temos gerado a partir daquela ação que eu fiz, daquilo que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Esta ação gerou que tipo de obras, que tipo de frutos, o que eu tenho plantado, quais são as coisas que eu tenho colhido. E a partir disso eu vou percebendo se eu estou sendo impulsionado, se eu estou sendo adubado pela raiva, pelo diabo ou pelo Espírito de Deus. Enquanto os saduceus, o sumo sacerdote, impulsionados pela raiva, impulsionados pelo espírito do maligno, começam a tomar decisões que geravam complicações, geravam brigas, geravam discussões. Não é à toa que no fim desta passagem, né, diz aqui que o chefe da guarda do templo atacasse com pedras. Gente, se está gerando, né, conflitos, se os frutos que estão sendo colhidos geralmente são frutos amargos, odiosos, apodrecidos, então significa que eu não estou sendo impulsionado pelo Espírito de Deus. Diferente acontece com os apóstolos. Veja, porém, né, os apóstolos presos durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair dizendo: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Lembram-se que o padre disse que ontem nós escutávamos, né? Qual era o modo de viver? O amor um para com os outros, né? Tendo um só coração, um só espírito, uma só alma, buscando as coisas do alto. Inclusive eram reconhecidos, vejam como eles se amam. Era assim que o povo cristão era reconhecido, né? E assim então o anjo do Senhor vem para que eles fossem ao templo ensinar este modo de viver, de como seguir Jesus Cristo, de como se apequenar para ser grande no reino de Deus, né? E este modo de viver eles o fazem obedecendo a Deus, obedecendo e sendo impulsionados pelo Espírito de Deus. E veja que acontece tudo na calmaria. Os anjos, o anjo de Deus não podia vir, né, e matar todos os soldados? Poderia, mas não foi isso que fez. Foi muito calmo, muito sereno. Ele foi lá, abriu a cadeia, fez com que os apóstolos saíssem, fechou a porta. Os soldados, né, os guardas, nenhum deles viu o que tinha acontecido, né? Porque no outro dia, pela manhã, os apóstolos foram para o templo pregar, os guardas foram buscar os apóstolos na cadeia, e diz assim: quando chegaram, né, à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada, estava tudo cadeado, tudo direitinho. É que os guardas dormiram, ou então levaram uma cacetada na cabeça, foram lá e roubaram os apóstolos e coisas do tipo. Não foi isso que aconteceu, né? Foi uma coisa muito serena. Veja que as coisas do alto geralmente vêm de modo sereno, apesar de causar grande confusão, né? Apesar de o Senhor dizer que o reino dos céus é dos violentos, violentos não para com os outros, violentos para com o pecado, violentos para com as portas infernais. É assim que somos violentos, é assim que devemos ser violentos, violentos para com aquilo que desagrada a Deus, violentos para com aquilo que nos afasta da graça, que nos afasta da misericórdia, que nos afasta das coisas do alto. É assim que devemos ser violentos, e sendo pacíficos, sendo cada vez mais produtores, bem-aventurados, porque promovemos a paz, porque somos justos, porque temos fome, sede de justiça. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. E então,
nós percebemos, né, os apóstolos neste momento, que impulsionados pelo Espírito, porque permitiram ser alcançados pela graça, serem revestidos das coisas do alto, anunciarem, portanto, aquele mandato do anjo. Veja que o anjo não falou assim, seria bom que vocês fossem ao templo ensinar este modo de viver. Não. Ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. E eles então obedeceram. Ao amanhecer foram ao templo e anunciaram, mesmo sabendo que talvez eles seriam presos de novo, mesmo sabendo que muito provavelmente iriam ser surrados, talvez, quem sabe, até apedrejados, crucificados e tantas coisas. E minha gente, veja algo interessante. Por qual motivo, eles anunciavam, ensinavam, diziam acerca da ressurreição de Jesus? Qual o benefício terreno, mundano, que os apóstolos tiveram com isso? Nenhum. Só teve perseguição, só teve desgraça na vida deles, só teve dificuldades. Qual o benefício que eles tiveram com isso? Veja, lembram-se, há alguns dias atrás nós escutávamos aquele evangelho que os soldados que estavam guardando o túmulo de Jesus foram, escutaram um grande tremor, a pedra do túmulo virou, Jesus não foi encontrado mais ali dentro. Eles foram até os sumos sacerdotes, o sinédrio, e contaram o que tinha acontecido. Falou: olha, teve um tremor, a pedra rolou e Jesus está vivo, está ressuscitado. O que fizeram o pessoal do sinédrio? Deu dinheiro para eles e falou: conta para a galera, conta para o povo, que na verdade os discípulos de Jesus foram lá, aproveitaram que vocês estavam dormindo, aproveitaram que vocês estavam fazendo alguma outra coisa, e roubaram. Se nós escutarmos, tem até um filme que foi lançado há alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, que se chama O Túmulo Secreto de Jesus, que afirmam que na verdade roubaram o corpo de Jesus e está lá. Mas minha gente, o que os discípulos ganharam com esta mentira? Nada. Um foi crucificado de ponta cabeça, o outro foi crucificado em forma de X, o outro foi decapitado, o outro foi esfolado, toda a pele foi esfolada inteirinha, Não ganharam nada, nenhum benefício deste mundo, Mas como eles estavam anunciando a verdade, estavam anunciando aquilo que realmente aconteceu, eles corajosos, porque o Espírito Santo concedeu esta coragem nos seus corações, não podiam ficar em silêncio, não podiam guardar para si aquela verdade, e por isso saíram anunciando, sem medo da morte, da foice, da cruz, seja do que for. Todos eles a anunciaram até a morte, a cruz e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E este modo de viver, como fazer acontecer aquilo que nós escutamos de Jesus e agora Ele nos convida a colocar em prática, não é isso? E aí chegamos então ao evangelho de hoje, que é continuação daquilo que estamos escutando desde segunda-feira, uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos procura Jesus às escondidas e à noite, Procura Jesus na beira da noite, para que ninguém o enxergue, para que ninguém o perceba, porque ele fazia parte do sinédrio, então ele tinha receio, vai que me reconhece, vão me expulsar, o que vai acontecer? Nesse momento ele tinha muito receio de seguir Jesus verdadeiramente. Mas nessa conversa que Nicodemos teve com Jesus, Jesus diz a ele que ele deveria nascer da água e do Espírito Santo. Aí Nicodemos fala assim: como pode eu, que já sou velho, entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer? Isso é impossível, você está ficando louco, está doidão, Não é disso que se trata. E aí então Jesus explica
que esse nascer da água e do Espírito Santo, este nascer de novo, é nascer do alto. Assim, quando eu nasço, quando eu venho ao mundo, quando eu sou gerado pela minha mãe e também com o auxílio do meu pai, eu tenho características, eu tenho genética do meu pai e da minha mãe. Nós precisamos ser gerados com as coisas do alto, para ter características do alto. Como que eu quero ser herdeiro da graça, herdeiro do alto, herdeiro do paraíso, se eu não tenho a genética, se eu não me pareço com as coisas do alto, se eu não tenho a santidade que vem do alto, se eu pelo menos não busco ter isto? E é isso então que Jesus está mostrando de modo especial para Nicodemos, e através de Nicodemos nos diz a mim e a você. Então, primeiramente diz a Nicodemos, tem que nascer de novo. Esse nascer de novo da água do Espírito Santo, que tem que ser do alto, porque o Espírito Santo virá e fará com que verdadeiramente você tenha aparência do alto, que você tenha características, genética das coisas do alto, para que você seja considerado digno para receber o salário do alto. E é isso que o Senhor está nos ensinando. E aí hoje, Jesus, dando esta mesma sequência, diz assim: Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. As coisas do alto passam e nós alcançamos através da vida eterna, que nos é aberta por Jesus Cristo. E veja, irmãos e irmãs, isso deveria estar inscrito em nossos corações, saber que Deus amou tanto a cada um de nós, que deu o próprio Filho na cruz, para morrer em nosso favor. Mas pode gerar uma outra confusão. Podemos pensar assim: como pode Deus, que ama tanto a cada um de nós, amar tão pouco o próprio Filho, que mandou para que pudesse morrer em nosso favor? Talvez possa gerar esse tipo de confusão em nós, esse tipo de pensamento, Mas se Deus ama tanto Jesus Cristo, por que enviou Jesus para ser morto, para ser dilacerado, para sofrer tudo aquilo que Ele sofreu e que há poucos dias nós celebrávamos, o mistério da paixão e da morte do Senhor? Ainda que iria ressuscitar, não poderia fazer de uma outra forma? E aí vem um exemplo que nos ajuda a compreender bem. Imaginemos que duas nações estão em guerra. Por exemplo, agora, nós estamos vivenciando ainda tempos de guerra, de modo especial na Ucrânia e na Rússia, não é isso? Pois bem, esses dois países que estão em guerra têm os seus quartéis generais, onde tem o general, os soldados e tudo mais. E um dos generais tem o seguinte pensamento: olha, eu já sei como a gente pode vencer essa guerra, já sei como verdadeiramente nós podemos encerrar essa situação, mas eu preciso enviar um soldado meu, infiltrado no soldado deles, para matar o general deles, e assim a gente consegue apaziguar as coisas. Mas minha gente, imagina que alguém, um soldado infiltrado ali, mata o general, e está cheio de soldado inimigo ali. O que vai acontecer com ele? Ele certamente será morto, certamente, com certeza. E antes de ser morto, talvez seria torturado, seria dilacerado, com certeza. Talvez morreria inclusive de tanto apanhar, de tanto ser surrado. Foi isso o que o Senhor fez para conosco. Ele pensou, Deus Pai, para nos resgatar, para salvar toda uma nação, todo um povo. Por amor deste povo, Ele pensou, olha, para destruir o diabo, para destruir o seu exército, para destruir aqueles que estão destruindo a humanidade, eu preciso acabar com ele, vez por todas, vez
para que nunca mais ele possa prevalecer. E aí nós cantamos isso, né? Jesus que dá morte à morte. Tá, mas que soldado que Deus Pai poderia escolher? Qual dos seus soldados ele iria poder escolher para que possa vencer este inimigo? Não poderia ser um soldado covarde, né? Porque ele ia chegar lá dentro e falar assim: isso não vai dar certo, vou me entregar para que eu possa pelo menos viver. Ou então antes de chegar lá ele já dá no pé, né? Ou não pode ser também, ainda que seja corajoso, um soldado estabanado, né? Vai que chegando lá ele nem sabe qual que é o general, atira num outro, faz uma cagada ou coisa do tipo. Não pode ser. Tem que ser alguém sábio, né? Então tem que ter algumas virtudes: a virtude da coragem, a virtude da prudência, a virtude da retidão, a virtude da sabedoria, a virtude da humildade. Tudo isso precisa ter. E quem que este soldado, este general, conheceria tão bem, senão o filho, né? Que tinha todas estas características. Que não, eu preciso da sua ajuda, preciso de você, preciso que você vá lá no quartel-general do inimigo. E nós que éramos reinados por Satanás, por conta do pecado original, agora vem o Senhor e dá morte à morte, e sacrificando-se, né, faz com que sejamos libertos, faz com que sejamos alcançados pela luz. E aí alguém pode perguntar: mas Jesus não foi livre para isso? Veja o que está escrito: de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Por isso que somos convidados a viver na luz, por isso que somos convidados a estar debaixo da graça. Por qual motivo nós somos acompanhados todo o tempo pascal pelo círio da Páscoa? Esta luz que faz com que sejamos todos iluminados pela ressurreição de Jesus Cristo. Esta noite de alegria verdadeira que faz com que sejamos religados ao céu, para que consigamos viver em Deus, para que sejamos libertos das garras da escravidão, do pecado, da morte e de Satanás. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos entender, primeiramente, a salvação que o Senhor nos alcança. Segundo, que nós precisamos pedir o Espírito Santo. Terceiro, que este Espírito Santo nos impulsione para que consigamos gerar vida, para que possamos gerar misericórdia, amor, virtudes, a humildade, a obediência, a retidão, a castidade. Todas estas realidades precisam estar sendo impulsionadas, e nós só conseguimos vencer tudo isso através da graça de Deus, através do patrocínio do Senhor. E aí nós podemos pedir um auxílio para que isso aconteça, né? E para nós, o auxílio de São José. Ele que se colocou humilde debaixo, naquela casa não era nada, mas o próprio Deus e a bem-aventurada Virgem Maria, a toda cheia da graça, se colocam debaixo dos cuidados de José, se colocam debaixo da proteção de José. E aí entra, gente, o porquê que Deus gosta de confundir-nos, né? Porque o Senhor confunde os sábios para fazer e tornar claro aqueles que são pequenos, aqueles que para o mundo é tomado como ignorante. Quantos de nós, né, de pessoas que estão talvez nos olhando, passando por aqui, falam assim: que povo besta, né? Num frio desse, podia estar em casa tomando um chocolate quente, assistindo TV, mas estão lá. Que povo ignorante, que povo com mente lenta, e não sabem, na verdade, que exatamente porque buscamos uma intimidade mais perfeita com o Senhor,
é que buscamos na pequenez, na subserviência, na humildade, na obediência, aprender com São José, a exemplo dele, a sermos conduzidos a Jesus. E ninguém mais interessante para nos ajudar, para nos ensinar, para interceder por nós, do que senão São José, que viveu exatamente todas estas realidades, né? Que nos conduz a sua esposa, a bem-aventurada Virgem Maria, que nos conduz a seu Filho Jesus. Por isso, por que Deus escolhe, portanto, este homem? Porque ele sabia o caminho do Egito, porque ele tinha fé, porque ele sabia que na sua humildade precisava escutar as coisas do alto. E aí foi tomando as características do Espírito de Deus, as características necessárias para cuidar, para zelar da família de Nazaré. E por isso, também hoje nós somos convidados a ir até José. Ide a José, ide até o sonhador, ide até aquele que é pequeno, mas que na sua pequenez, que na sua humildade é grande diante de Deus, é grande porque se colocou humilde, pequeno, simples, mas que o próprio Deus, mas que a própria, toda cheia da graça, se coloca aos cuidados, à proteção. Por isso, conseguimos entender as razões pelas quais nós nos confiamos a São José, nós nos colocamos sob o seu patrocínio. E é isso que nós queremos fazer também ao ficarmos em pé e apresentarmos diante do nosso padroeiro as nossas preces, as nossas orações, para levarmos a Ele, irmos a Ele, a exemplo dos povo hebreu que estava faminto, que estava passando por necessidades, que estava passando por muitas e muitas dificuldades, e que escutaram: ide a José. Também hoje, nós que estamos famintos de Deus, famintos do Cristo Senhor, viemos aqui para irmos até José, para que Ele nos conduza ao Filho Jesus, para que também Ele possa inspirar, fazer crescer, impulsionar em nós o desejo das coisas do alto, para termos características do alto, para que assim consigamos ser herdeiros da graça, para que assim consigamos ser herdeiros das coisas do alto, do paraíso, para alcançarmos o céu. Vamos então acolher aquelas preces que nós depositamos, para que consigamos levar a José, para que nós que famintos, para que nós necessitados, nós que aqui estamos com dificuldades, que apresentamos agradecimentos, que apresentamos todas as nossas tribulações, aquilo que nos deixa confundidos, que nós queremos apresentar diante do nosso padroeiro, o glorioso São José. Oh, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me, São José. Ide a José, ó meu glorioso São José. Ó meu glorioso São José, as vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me, São José. Possíveis as coisas impossíveis, valei-me, São José, tornai possíveis as coisas
as coisas impossíveis. Valei, São José. Valei, São José. Neste cesto nós apresentamos as nossas intenções, as nossas preces, aquilo que nós temos fome, as nossas tribulações, as nossas dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas físicas, psíquicas, sejam elas de família. Qual é a tribulação, qual é a dificuldade, qual é a necessidade, qual é a fome que você está apresentando neste momento? Deposite. E agora nós vamos até José. Ide, José, que ele certamente, assim como o anjo de Deus não lhe faltou nas suas tribulações, nas suas dificuldades, nos momentos que ele ficou confundido, o anjo do Senhor veio em seu socorro, em seu auxílio. E por isso, São José, tu que nunca, em nenhum momento, quem recorreu com fé, com devoção, com prontidão, com vontade de ser mais de Deus, nenhuma destas pessoas ficaram desamparadas. Nós nos colocamos agora debaixo de vossa proteção, de seu cuidado, e depositamos todas estas necessidades, todos estes agradecimentos, para que através da fidelidade, através do Senhor que é justo, através da sua obediência, das virtudes que são depositadas, tu que foi escolhido pelo Pai, tu que foi enriquecido pelo Espírito Santo, que foi recebido, que foi obediente através do nosso Senhor Jesus Cristo e amado pela bem-aventurada Virgem Maria. Nós também nos colocamos aos teus cuidados, nós também queremos depositar o nosso amor e assim apresentar todas as nossas necessidades, todas as nossas tribulações, aquelas pessoas que estão enfermas, que descobriram alguma doença, pessoas com dificuldades na justiça. Vos apresentamos, São José, tudo aquilo que tem nome, que vem em socorro das ovelhas. São José, apresente a seu Filho Jesus todas as nossas necessidades. E assim, mais uma vez vamos cantar este refrão. Nós que queremos confiar em Ti, nós que sabemos que não ficaremos desamparados, porque sabemos em quem confiamos, em quem depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, e por isso nós cantamos. Valei-me, São José, torna possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, torna possíveis as coisas impossíveis.
E agora nós iremos fazer a nossa ladainha, pedindo auxílio de São José. O padre dizia hoje de manhã: por qual motivo que a gente faz ladainha? Qual a razão que nós fazemos ladainha? Às vezes fica repetindo, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Por qual motivo? Sabe uma criança que vai pedir alguma coisa para o pai, para a mãe? Antes de pedir, que talvez pode ser que ele não vai falar não, né? Antes de pedir, começa a adular a mãe e o pai. Ô mãe, a sua comida é tão gostosa, a senhora é tão bonita, né? Começa a adular, começa a falar bem, vai lá e lava a louça rapidinho, arruma a cama, né? Você já fala assim: esse menino está querendo alguma coisa, não é isso? E aí depois vem pedir: eu posso posar na casa da avó, né? Vem fazer o pedido depois de fazer toda uma preparação. É isso que nós fazemos com a ladainha. A gente começa a elogiar: José, o Senhor que é justíssimo, José, o Senhor que é obedientíssimo, José, tu que é fidelíssimo, o Senhor que foi colocado o cuidado da família de Nazaré. Agora, tudo isso, né? Adulado tanto José assim, olha por nós, olha por esta necessidade, olha por esta tribulação, olha por cada uma destas situações que estamos apresentando diante da sua presença. E é isso que nós iremos fazer nesse momento: pedir a São José, que é justo, que é fiel, que é bondoso, que é ilustre filho de Davi, que foi escolhido pelo Pai, que foi enriquecido pelo Espírito, apresentar as nossas necessidades, aquilo que precisamos e que tem nome de impossível. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho da paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor.
vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.